Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira, 12 de 8 de agosto. Segunda sexta-feira, segunda sexta-feira do mês, Mais uma vez, pensando entrando na casa de vocês, sempre agradecendo pela generosa audiência, pelo carinho que vocês têm com o Modesto, pensando na TV Zoom, e sempre procurando trazer assuntos que eu entenda que sejam do interesse da nossa cidade, da nossa região. E hoje o assunto lida com uma questão muito importante para nós. Todos nós sabemos que nós vivemos num país que tem grandes diferenças sociais, né? Onde muitos brasileiros passam por necessidades diárias. E Nova Friburgo não é diferente, né? Nós fazemos parte desse grande Brasil. É o que nós sabemos que uma boa parcela da população friburguense luta com muitas dificuldades. Sendo assim, sempre são bem-vindos quaisquer eventos que buscam atender esses menos favorecidos. No próximo dia 20, o sábado, sem ser esse agora na próxima semana, a Praça Demerval Barbosa Moreira será palco para um desses eventos, a maçonaria na praça. Neste dia, vários serviços voltados para a população mais carente serão oferecidos e não ficarão apenas nos serviços, mas diversas atrações voltadas principalmente para a garotada que lá estarão, né? E muitas se apresentarão até. Enfim, será um dia de festa e de serviço. E no evento desse, o Pensando Nova Friburgo não poderá faltar, pois esse dia só estará completo com a presença da população. E a população só estará presente se tomar conhecimento que o evento vai acontecer, né? É o que eu espero com o programa desta noite, fazer chegar ao maior número de friburguenses, principalmente aos mais carentes, o que teremos no próximo dia 20 na Praça Demerval Barbosa Moreira. Enfim, este é o tema do programa desta noite, a maçonaria na praça, um evento pela fraternidade. E estão aqui para conversar sobre esse assunto Edmar José Bernabé, presidente da Loja Maçônica Indústria Caridade, a quem eu dou meu cordial boa noite e agradeço a presença, até limpo o seu boa noite. Boa noite, Modesto. E José Carlos Alves, que é o coordenador do evento A Maçonaria na Praça. Zé Carlos também, seu boa noite. Boa noite, Modesto, boa noite, telespectadores. É sempre uma alegria poder estar aqui na TV Zoom participando do seu programa. Vamos lá, nós temos bastante que conversar, né? Edmar, vamos começar a falar um pouco da instituição maçonaria. Ela é uma instituição universal, cujas as origens realmente se perdem nas brumas do tempo, né? Mas ainda desperta muita curiosidade, né? Já se fala muito em maçonaria, se você pegar no YouTube vai encontrar muita coisa sobre maçonaria. Você mesmo já esteve no programa falando sobre maçonaria, mas nunca custa demais você falar um pouquinho mais. O que você pode dizer a respeito da maçonaria para esses curiosos que ainda não conseguiram entender ou não sabem realmente? Modesto, a maçonaria, se a gente fosse contar realmente a história da maçonaria, nós tínhamos que remontar aqui ao século IV depois de Cristo, né? Mas, sucintamente, podemos dizer que a maçonaria é uma instituição essencialmente filosófica, educativa, filantrópica e evolucionista. Quer dizer, ela é filantrópica porque ela não visa angariar qualquer tipo de rendimento para os seus membros. Pelo contrário, tudo que ela arrecada, tudo que ela recebe, ela distribui com a população carente. Então, ela é essencialmente filantrópica. Então, ela trabalha sempre com o objetivo da virtude e condenando o vício, para o engrandecimento do homem e da sociedade. Então, a maçonaria realmente ela presta um excelente serviço à sociedade, à comunidade onde ela se insere. E durante a sua existência, ela foi uma instituição que sempre lutou pela igualdade, pela liberdade de direitos, vamos dizer também, pela fraternidade entre os irmãos. Então, é uma instituição que se preocupa com o homem e a evolução do ser humano na sociedade. Marcolinho, fala para mim quanto tempo tem aí, que eu esqueci mais uma vez de disparar o cronômetro. 6 minutos, tá bom. Eu esqueço, depois me perco, né? Zé Carlos,
Vamos continuar um pouquinho falando mais. A gente, quando fala no Universal, é Universal mesmo. É universal. Ela é uma instituição que tem séculos de existência, né? Tanto é que eu falei que ela remonta desde o século IV depois de Cristo, né? Isso que a gente tem conhecimento, Isso. porque é possível que até antes disso já existia maçonaria, né? E ela é universal. Ela participou de todos os movimentos históricos, tanto dos Estados Unidos, França, Inglaterra, na nossa América do Sul, Brasil. Então, ela é uma instituição que é reconhecida mundialmente. Se você for no Japão hoje, você vai encontrar maçom. Vai encontrar muitos irmãos maçons no Japão. Eu estou dando Japão porque o Japão é bem longe, né? Exato. Que muita gente pensa que maçonaria tem em Friburgo, não, ela tem em qualquer lugar do mundo. Claro, ela sofre dificuldade em países onde não impera a liberdade. Onde existe restrições, né? Inicialmente, a maçonaria ela teve restrições realmente, não porque ela é secreta, mas porque para a própria sobrevivência. Porque durante muito tempo ela foi perseguida pelos poderes constituídos, pela igreja, enfim, porque ela prega a liberdade, a igualdade e a fraternidade. E o mundo nem sempre teve liberdade e igualdade, nem fraternidade, né? Então, nos regimes ditatoriais, por exemplo, a maçonaria não é aceita. Então, daí, até no próprio Brasil, no início, a maçonaria, o próprio Dom Pedro suspendeu a atividade maçônica. Apesar de ser um maçom. Apesar de ser maçom. Mas nem por isso a maçonaria parou de funcionar, ela continuou a funcionar secretamente. Então, aí, o fato de ser secreta é pela própria segurança da instituição. Quer dizer, no momento, não era possível ter liberdade de expressão. Então, ela agia secretamente. Mas nem por isso ela deixou de trabalhar arduamente pela independência do país, né? E, naturalmente, que trabalhando pela independência do Brasil, ela era contra aos poderes constituídos, né? Agora, Zé Carlos, antes de nós falarmos do evento, você na condição de coordenador, todo mundo que já coordenou alguma coisa sabe que isso tem uma série de dificuldades para organizá-lo, né? E essas dificuldades, muitas vezes, elas estão internas, né? No próprio corpo da entidade, como externa, né? Tem muitas barreiras que têm que ser vencidas. Agora, fale primeiro como está sendo engajar os irmãos da maçonaria de Friburgo, notadamente da loja, nesse projeto. Você está encontrando dificuldade, está encontrando apoio? Como é que tem sido isso? Modesto, não poderia ser de outra forma. Toda a loja está unânime na realização desse evento, que é um evento, sobretudo, de fraternidade, um evento de cidadania, em que diversos serviços estarão sendo disponibilizados à comunidade friburguense. E quando se trata de maçonaria, a gente não há dúvidas de que todos os irmãos estariam alinhados nessa direção para a realização desse evento, e sem dúvida nenhuma, sem a participação e a colaboração de todos, esse evento não teria certamente o sucesso que a gente imagina que terá no próximo dia 20 na Praça Demerval Barbosa Moreira. Isso é bom sinal, porque a maçonaria, como disse o Edmar, hoje ela não em Friburgo não precisa ser secreta, aqui ela é uma entidade discreta, mas que vai à rua prestar serviço. Isso é a razão dali para a rua, né? Exatamente. Como bem disse aqui o nosso presidente Edmar, no passado, longínquo, a maçonaria já foi uma instituição secreta. Hoje é uma instituição discreta, em que presta serviço à comunidade de várias formas, de várias naturezas, e sem dúvida alguma, essa vai ser mais uma oportunidade da maçonaria mostrar a sua importância, a sua contribuição para a melhoria da sociedade, para levar alguns serviços importantes com grandes parceiros, que nós vamos falar daqui a pouco, que realmente se somam, né, se unem à maçonaria para que ela possa contribuir de alguma forma para a melhoria da população de um modo geral. Agora, Edmar, a Loja Maçônica Indústria e Caridade, ela faz parte de uma federação de alcance nacional, o chamado Grande Oriente do Brasil. Esse Grande Oriente do Brasil, recentemente, em 17 de junho passado, ele completou 200 anos de atividade. Acredito eu que seja uma das entidades mais antigas do Brasil, certamente do Brasil independente
Porque ele... Isso aí, eu aproveito e fala um pouquinho sobre o Grande Oriente, A criação do GOB aconteceu justamente no ano da independência do Brasil, né? Então, e não foi por acaso. E não foi por acaso. O que havia na época, até para falar um pouquinho sobre a independência, é que na época não existia partidos constituídos. Então, na verdade, todo o movimento revolucionário em função da independência do Brasil foi utilizada a estrutura maçônica, que era uma estrutura organizada desde aquela época, né? Então, a gente podia até falar um pouco sobre o Dia do Maçom, né? Porque a gente vai chegar lá. Vai chegar lá. Mas o que ocorreu realmente é que quando os maçons vieram da Europa para cá, isso no fim do século XVIII, princípio do século XIX, né, que alguns maçons que estudavam fora do país vieram para o Brasil, e aí eles já trouxeram de lá de fora essa ideia de liberdade. Porque aqui eles vinham pegar, não só na América do Sul, como na América do Norte, nos Estados Unidos, né, eram colônias na época. Então, eles vieram com essa ideia de liberdade. E a luta toda da maçonaria, na época, foi justamente para conseguir essa independência do Brasil. E o trabalho realmente era um trabalho, como aconteceu em Minas, com a insurreição mineira, no Rio. Quer dizer, era um trabalho que se desenvolvia nos bastidores, né, mas tudo sob a organização da maçonaria. É importante relatar, por exemplo, o Dia do Fico foi um evento, o Dom Pedro não foi para Portugal porque maçons... Os maçons fizeram um movimento e como ele, até por uma questão de estratégica, né, ele foi convidado a ser o grão-mestre... desse recém-criado Grande Oriente do Brasil. Recém-criado Grande Oriente do Brasil. Então, ele como maçom, quer dizer, ele ouvia também a opinião da maçonaria. Quer dizer, e quando decretaram a independência do Brasil, quer dizer, logo em seguida, né, depois eu vou, mais tarde, quando você me der a oportunidade, nós vamos falar sobre isso. Quer dizer, aí ele, como maçom, foi muito mais fácil assimilar essa ideia de independência do Brasil, né? E já desde o Dia do Fico, que ele já tomou essa decisão, já naturalmente pensando numa futura independência, né? E depois outros fatos vieram a acontecer que levaram Dom Pedro a tomar essa posição, e certamente com muita influência da maçonaria. Ou seja, 17 de junho de 2022 é uma data que tem que ser comemorada, porque ali foi um dos... Quando se uniram aquelas três lojas, elas se uniram com esse único objetivo naquele momento, fazer a independência do Brasil. Fazer a independência do Brasil. Inclusive, havia, na época, uma deliberação dessas três lojas no Rio, que todo maçom iniciado tinha que assumir o compromisso de lutar pela independência do Brasil. Era a condição para ele ingressar. Era a condição para ser iniciado. Hoje tem outra condição importante, né? Que é crença num grande ser supremo, né? Ah, sim. A maçonaria, Eu estou falando isso porque muita gente acha que a maçonaria não é uma religião. Mas ela é uma instituição religiosa, ela não é, né, uma religião. Que é bom explicar bem isso, né? E ela aceita em seus quadros todos os irmãos de qualquer que seja a raça, cor, religião. Não aceita aquele que não acredita em nada. Quer dizer, a pessoa, para ingressar na maçonaria, ela tem que acreditar num ser superior, que é Deus, né? Ela tem que acreditar num ser supremo. Se ela não acredita em nada, ela não pode ser maçom. Isso é importante porque existe uma confusão danada. Muita gente pensa, mas aquela religião... Não é uma religião, é uma instituição religiosa porque crê numa força superior. É simples assim, né? E nós não começamos nenhum trabalho sem a abertura do livro da lei, que no nosso caso aqui em Friburgo é a Bíblia Sagrada. Né? Mas nada impede em outro país de ser um livro... O Alcorão, por exemplo. Né? Tem que ter um livro sagrado sobre a mesa para que a sessão possa se desenvolver. Olha, Zé Carlos, se você falou que a loja se engajou, isso é ótimo, tá? Vocês dois estando aqui hoje já é uma demonstração desse engajamento, né? Vamos falar agora do ambiente externo.
É fácil montar um evento em Nova Friburgo, por exemplo, mesmo que seja para trabalhar para os mais carentes, digamos, vocês tiveram facilidade, ou infelizmente aquela velha e boa burocracia, que de um modo geral eu prefiro chamar de burocracia, prevalece? Bem, Modesto, infelizmente o mecanismo público ainda é meio travado. Ou seja, são diversas barreiras que nós tivemos que transpor ao longo dos últimos 60 dias, ou talvez um pouco mais, para ter a autorização dos órgãos competentes. Nós entendemos que é necessário haver um regramento, é necessário que se estabeleçam diretrizes e obrigações a serem cumpridas por quem almeja ou busca realizar um evento dessa natureza de prestação de serviço à comunidade, de prestação de serviço público e de cidadania. Mas poderia ser um pouquinho menos burocrático, como você falou. A gente entende que ainda há assim, uma certa dificuldade, principalmente entre os órgãos públicos que não se comunicam, que não se falam, então você tem que ingressar em cada setor do serviço público para solicitar uma autorização específica, ainda quando se trate do mesmo ente. Mas a gente acredita que com um pouquinho de boa vontade, prevalecendo o bom senso, no futuro as normas continuarão sendo observadas, seguidas, respeitadas, mas o processo deve ser um pouco mais dinâmico, até para motivar as instituições que venham a realizar eventos dessa natureza, principalmente quando se trata de eventos de cidadania e de fraternidade. Agora, eu sei que você, talvez por uma questão, não queira tocar, mas a gente sabe que o grande fator que emperra tudo isso é a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Ainda existe tem muitos órgãos lá que parece que são um submarino, né? A gente sabe que um submarino é construído em compartimento. Então, se um compartimento da ponta for inundado, eles simplesmente fecham aquele compartimento para não afundar todo o submarino. E parece que a Prefeitura ainda tem muito disso. Eu estou enganado. De fato, Modesto, não há uma comunicação, pelo que nós percebemos, entre os diversos setores do órgão público municipal. Então, aquela instituição que pretende realizar um evento como esse, que estaremos realizando no dia 20, se Deus assim o permitir, tem que ingressar no setor A pedindo uma autorização, aí no setor B, no setor C, ou seja, não há uma única solicitação que percorre os órgãos internos. Você tem que ficar direcionando individualmente para cada órgão, o que nós entendemos que é um processo burocrático, de desperdício de tempo, não só de quem quer realizar o evento, como também do próprio ente público. Porque parece, como você bem disse, que não há uma comunicação entre eles. E que isso deveria acontecer para facilitar, para motivar, como eu disse, as instituições, não só a maçonaria, como tantas outras na nossa cidade, que viessem a realizar eventos dessa natureza, oferecendo serviços à comunidade, fraternidade e cidadania. Olha, eu vou falar aqui que eu sei, me foi dito por um presidente de uma entidade religiosa de Friburgo, que já realizou esse evento que a maçonaria, a indústria de caridade, com apoio de outras lojas, se assim desejarem, vai realizar. Ele disse que fez uma vez, para nunca mais fazer de forma formal. Porque ele encontrou tantas barreiras, principalmente na prefeitura. E aí, prefeito Johnny Maico, eu sei que você tem uma luta árdua, porque tem muita burocracia, ainda falta muito o que fazer nessa prefeitura. Ele disse que agora eles continuam fazendo evento, procuram esses locais mais carentes e vão lá com a cara e a coragem e fazem. E a prefeitura, obviamente, fiscaliza aquele que quer fazer direito, né? Quem faz a Bangu, eles fazem isso, é uma entidade séria, mas não quer submeter a prestar um serviço voluntário, fraterno e ficar sujeito a ter uns burocratas de plantão, muitas vezes extremamente insensíveis, que ficam colocando dificuldade. Então, o prefeito Johnny Maico, e aí isso aí também serve eventualmente para o Corpo de Bombeiro, para a Polícia Militar, se também não facilitam a vida. E eu não sei se facilita ou não. Esse presidente dessa entidade reclamou muito da prefeitura, que lá tem que sair tomando a benção a Deus e o mundo. Parece que a entidade está pedindo um favor à prefeitura, quando a prefeitura deveria agradecer. Porque se existe a Constituição determina que cabe ao poder público fazer o que for possível para suprir a carência dessas pessoas necessitadas. Foi parecendo ao contrário.
que a prefeitura está fazendo um grande favor a uma entidade que quer prestar um serviço. Prefeito Johnny Marcos, você tem muita tarefa para vencer. Marcolinho, está na hora do primeiro intervalo? Então vamos para o rápido intervalo, voltaremos daqui a 2 minutos conversando hoje sobre esse evento, a maçonaria na praça. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf, seu sucesso começa aqui. Estamos retornando, conversando hoje sobre o evento A Maçonaria na Praça. Edmar, nós sabemos que esse evento poderia ser realizado em qualquer sábado, né? Principalmente com o abrandamento da Covid, né? No entanto, ele foi marcado para o dia 20 de agosto. E eu sei que não foi por pura coincidência. Então agora está na hora de você explicar por que esta data representa tanto para a maçonaria brasileira. Isso, vamos tentar fazer um resumo do que aconteceu no dia 20 de agosto de 1822. Pode até pedir para o... Bota tem um banner em cima falando sobre o dia do maçom. Não tem? Não, não é esse não, não é esse não. Não, também não. 20 de agosto. Esse aí. Esse aí, ó. Né? Pode continuar falando, deixa só uns 30 segundos aí e você pode falar lá em cima. Então, a princesa Leopoldina tinha mandado uma correspondência para Dom Pedro, que se encontrava lá no Riacho do Ipiranga, em São Paulo, uma espécie de intimação, que se ele não atendesse às ordens da corte, às ordens centrais, que ele seria mandado para Portugal, né? Diante do conhecimento prévio dessa informação, quer dizer, antes de Dom Pedro receber essa carta lá em São Paulo, diante desse conhecimento prévio, o Joaquim Gonçalves Ledo convocou o povo maçônico do Rio de Janeiro, que na época era da Loja Comércio e Arte, União e Tranquilidade, Esperança de Niterói, eram as 3 lojas que compunham o povo maçônico do Rio de Janeiro, né? E fez uma sessão onde, num discurso inflamado, ele praticamente decretava a independência do Brasil. Muito embora, é lógico, quem tinha que decretar era Dom Pedro, né? Mas isso no dia 20 de agosto, quer dizer, no dia 7 de setembro, quando o Dom Pedro recebeu a carta, então, ele tomou a decisão lá. Mas a maçonaria já havia tomado essa posição numa sessão feita no dia 20 de agosto, no Rio de Janeiro. E, em função desse evento, quer dizer, ficou instituído
que este dia seria, daí por diante, considerado como o dia do maçom, né? Então, todos os maçons do Brasil celebram com muito orgulho essa data, né? Que foi um movimento que desencadeou, na verdade, a independência do nosso país. Daí a razão do 20 de agosto ser tão importante para a maçonaria. Muita gente, como o Edmar já disse, né? Durante muitos anos a maçonaria foi perseguida no Brasil e em qualquer lugar, né? Então, muitos historiadores, por desconhecimento, não dão o devido crédito à maçonaria na independência. Hoje já existe muita pesquisa, os historiadores mais modernos já sabem disso. Sabem, por exemplo, quem foi Joaquim Gonçalves Ledo, né? Quem foi José Bonifácio. José Bonifácio de Andrade Silva, todos maçons, Januário da Cunha Barbosa. Ou seja, então, isso é uma marca indelével. O Brasil não se tornou independente assim do nada. Não, existe um movimento forte e, como disse Edmar, o dia 20 de agosto foi importante porque foi quando... Foi tipo o seguinte, né? Foi o momento que chutou a porta e o Dom Pedro veio e lacrou. Ele só, como diz na prática, sacramentou o ato que já tinha sido tomado no Rio de Janeiro pela maçonaria. Isso é muito importante que todo mundo saiba, né? E a gente fala da importância, você vai falar um pouquinho mais à frente, sobre os grandes feitos que a maçonaria tem. Aí você pode falar até fora do Brasil mesmo, né? A importância, né? Mas o 20 de agosto é marcante para a maçonaria por causa disso. Foi o dia que se deu o verdadeiro grito de Ipiranga, né? O Joaquim Gonçalves Ledo, ele era um orador nato, né? Ele fez um discurso, quer dizer, praticamente com todo o povo maçônico que existia no Rio de Janeiro naquela época. Ele, num discurso inflamado, realmente, ele dizia que havia chegado o momento de tomar uma posição, né? E com toda a força que a maçonaria tinha, né? Naturalmente, e Dom Pedro sendo maçom, quer dizer, por isso que se considera, na verdade, que quem decretou a independência foi a maçonaria. Mas, naturalmente, que com o aval de Dom Pedro I, né? Que no dia 7 de setembro proclamou a independência lá às margens do Rio Ipiranga, como consta a história. E era um maçom, né, que fez. Né? E era um maçom. Zé Carlos, agora vamos falar. Você já falou das dificuldades que você enfrentou, da facilidade dentro da loja, as dificuldades fora da loja, né? Infelizmente, a dificuldade para você vencer as barreiras burocráticas, eu sei que são muitas, não é só para a indústria de caridade ou para a maçonaria. Qualquer um que quiser fazer um evento em Friburgo, sofre essa dificuldade. Vamos agora falar o que as pessoas encontrarão na Praça de Emerval Barbosa Moreira, no próximo dia 20. Fale sobre a programação. Quando você quiser pedir, inclusive, aquele banner, você pode pedir. Pode até pedir para colocar o banner aí, por favor. Faz favor, coloca o banner azul, não é azul? É o azul. Isso. Esse aí. Bem, ô Modesto, conforme disse aqui o nosso presidente Edmar, nós vamos comemorar com a população friburguense, com a sociedade, o Dia do Maçom. Escolhemos essa data numa oportunidade ímpar, ao nosso ver, de poder levar serviços à comunidade com grandes e importantes parceiros de Nova Friburgo. Então, a programação se inicia às 10 horas, com a abertura oficial. Estaremos lá cantando e executando o nosso hino nacional. E, em seguida, vamos ter o grupo de dança da Suíça que irá se apresentar. Às 10h40, a Belinha e Sua Malinha, é um teatro infantil, já que o nosso evento também é focado na recreação para as crianças. Às 12 horas, teremos uma música italiana com o tenor Álvaro Bacchini, acompanhado do Henrique Ribeiro ao piano. Às 12h30, mais uma vez, parte musical com coro lírico Acrópolis de Nova Friburgo. E às 13h10, o INEC, Instituto de Esporte e Cultura de Nova Friburgo, na nossa queridíssima Silvana Gin. Às 13h50, o projeto Solução de Judô Comunitário, que é coordenado pelo nosso irmão Carlos Eduardo Espanha Mate. Às 14h30, teremos música com o Brian Ferreira, que participou do The Voice Kids. Às 15h20, a Associação Grupo de Capoeira Regiangola, aqui também da nossa cidade. 16 horas, música com Trio Lumiar. E às 17 horas, o sorteio e encerramento do evento. É um evento totalmente gratuito. Toda a população de Nova Friburgo está convidada. Teremos lá algodão doce, teremos pipoca para as crianças, teremos pula-pula, tudo absolutamente gratuito. E tem a programação, que eu pediria lá a técnica para colocar o próximo banner, de serviços que vão ser disponibilizados por todos os nossos parceiros
que também são importantes nesse evento, começando com uma apresentação histórica da nossa maçonaria. Depois teremos lá a Universidade Cândido Mendes com orientação jurídica para quem eventualmente estiver precisando de algum auxílio, alguma orientação. A orientação nutricional a cargo da Universidade Estácio de Sá. Também teremos a participação valiosíssima da AMA, da Associação da Mulher Mastectomizada, aqui da nossa cidade, oferecendo orientações e apoio às mulheres que desejarem essa orientação. Também teremos a ADINF, que é a Associação de Diabéticos Nova Friburgo, fazendo teste de glicose. Também a Unimed Serrana, um grande parceiro nosso, com orientação sobre a saúde e também teste de glicose e medição de pressão arterial. E vale aqui até uma observação importante, que vai ter uma surpresa para quem comparecer lá e quiser participar do stand da Unimed. Teremos lá uma coisa muito importante, muito interessante, para quem quiser preparar o seu suco. A Unimed vai estar lá com equipamento bem pitoresco para poder contribuir na realização e no sucesso desse evento. O Senac Rio, na Friburgo, também estará participando, com corte de cabelo e pintura de unhas. O nosso grande amigo e parceiro, Raul, estará lá com a massagem oriental do Kiki Shiatsu, e o Serra Azul Supermercado também oferecendo brindes à comunidade friburguense. Então vai ser um dia de festa, de cidadania, de fraternidade, de alegria, de recreação, de música. Ou seja, não há lugar melhor para se comemorar o Dia do Maçom que não seja na praça, com a população friburguense e com esses parceiros importantes que estão nos ajudando a realizar esse evento. Agora, Zé Carlos, a gente comemora o Dia do Maçom há muito tempo, né? Eu não me lembro, parece que, porque eu me lembro, é a primeira vez que eu vejo a maçonaria ir para a praça se abrindo dessa forma, né? Que não era muito comum. Ela faz muito trabalho fraterno, mas abrindo assim, eu acho que eu não sei se nós já tínhamos feito isso. Bem, Modesto. Quando eu falo nós, é que eu faço parte da indústria de caridade também, é por isso que eu falo isso. Como bem disse aqui o Edmar, nós fomos no passado uma instituição extremamente secreta e hoje ela é discreta. A maçonaria não divulga todo o bem que ela faz, toda a contribuição que ela oferece à população. Mas com o passar do tempo, a gente começa a entender que é necessário a gente exatamente mostrar toda a nossa cara, nosso corpo por inteiro, quer dizer, qual é o benefício da maçonaria para a sociedade, qual a sua importância para a comunidade friburguense. E nada melhor do que no dia que a gente comemora o Dia do Maçom, a gente ir para a praça, convidando a população de Nova Friburgo, convidando a sociedade, reunindo parceiros importantes para celebrar esse dia. Ou seja, a maçonaria é uma instituição como outra qualquer, com seus valores, com a sua preocupação, como disse aqui o nosso presidente, com a defesa da liberdade, da igualdade, mas, sobretudo, no pleno exercício da fraternidade, que é o que pretendemos fazer nesse próximo sábado, dia 20, reiterando uma vez mais o convite a toda a população de Nova Friburgo. E ainda tem mais um detalhe importante, né, Modesto? Eu pediria aí ao nosso amigo da técnica para colocar o último banner, que nós queremos também, no exercício de fraternidade, convidar a todos para que façam doação de alimentos para o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus, essa instituição quase centenária de Nova Friburgo, que acolhe lá 68 idosos, né, coordenada lá pelo Roberto Helgli e tantos outros valorosos voluntários que cuidam com tanto carinho daquela instituição. E quem fizer a doação de 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ou um pacote de leite, uma caixinha de leite ou 250 gramas de café, vai poder participar do sorteio de brindes, que os principais serão um notebook, uma bicicleta e um celular. Então, quem quiser ir participar da festa e quiser também concorrer a esses prêmios, poderá fazer sua doação, ajudando o Laje, realizando esse momento tão especial para a comemoração do Dia do Maçom, e no final ainda pode sair de lá com um telefone, com um celular, ou uma bicicleta, ou quem sabe com um notebook. Quando você fala 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 250 gramas de café... ou uma caixinha de leite. Não precisa levar tudo. Né? Agora, se quiser levar tudo, melhor. Que maravilha. Para cada doação vai ganhar um ticket para concorrer. Então, quem doar mais vai estar concorrendo com mais oportunidades nesse sorteio que acontecerá no final do evento, às 5 horas. Lembrando que quem quiser participar não só tem que fazer a doação, mas tem que aguardar às 17 horas para poder, com um pouquinho de sorte, receber o seu prêmio lá com a gente. Ou seja, além de você prestar um serviço, a ideia do 20 de agosto na praça, além de prestar serviço, né, com todos esses parceiros, ainda vai colaborar com uma das entidades mais fraternas de Nova Friburgo, que eu tenho o privilégio de trazê-la aqui no programa sempre, porque eu conheço de perto o trabalho que é feito lá e sei das dificuldades que ela enfrenta.
São muitas dificuldades, inclusive dificuldade que vocês nem imaginam que a burocracia imperial ainda impõe a entidades como Laje e também a outras entidades, né? Então, é uma oportunidade de ser fraterno duas vezes, né? A maçonaria vai ser fraterna com todas as pessoas que forem lá, que terão esse serviço à disposição, e quem quiser ser fraterno também poderá ajudar o Laje, que está aí, a fraternidade aí está, digamos, totalmente, digamos, sendo, digamos, exercida, né, na sua plenitude. Agora, a gente vai voltar a falar um pouquinho ainda sobre parceria, essas coisas. Agora, Edmar, é importante, você falou sobre a independência do Brasil, mas a maçonaria ela tem muitos feitos para contar, né? Eu sei que se você fosse falar todos os feitos da maçonaria universal no programa, não teria hora para acabar. Mas você pode citar o que a maçonaria fez tanto pela humanidade até hoje. O que você pode dizer para a gente? O próprio objetivo da maçonaria é instituir realmente o progresso da sociedade, o bem-estar da sociedade, o aperfeiçoamento do homem na questão moral, social, né? E ela, como ela sempre estabeleceu a liberdade, igualdade e fraternidade, naturalmente sempre foi contra os regimes ditatoriais, as colonizações, a exploração dos países por outros países. Então, ela lutou muito pela liberdade no mundo todo. Não foi só no Brasil, ela foi na América, foi nos Estados Unidos. George Washington, por exemplo, era um primeiro presidente americano. Primeiro presidente americano, e era maçom. Inclusive, se as pessoas observarem na nota de $1, vão observar que tem um símbolo maçônico. Nos Estados Unidos é coberto por símbolos maçônicos pela cidade toda. Até na Estátua da Liberdade você vai encontrar símbolo maçônico, né? E na nota de $1 está lá gravado o olho, que significa a perseverança, a vigilância, está na nota de $1, que é um símbolo maçônico, né? E na Revolução Francesa, inclusive, a liberdade, fraternidade e igualdade, né, que foi instituída na Revolução Francesa, esse slogan é o slogan da maçonaria, né? E na Inglaterra, enfim, no início, quando se instalou o feudalismo, ela já participava desses trabalhos de libertação. Ela sempre lutou pela liberdade do homem. Então, essa é uma característica, um objetivo da maçonaria, lutar pela liberdade, pela igualdade de direitos e pela fraternidade. Então, esse foi o objetivo principal da maçonaria. E, por isso, nós, no Brasil, tivemos revoluções pernambucanas, revolução na Bahia, em Minas Gerais, né, no Rio de Janeiro. Enfim, antes da independência do Brasil, nós tivemos, inclusive no Sul, com o Duque de Caxias, que era maçom, né? Enfim, ela sempre lutou pela liberdade das nações. Então, isso foi o lema dela desde o início. E até hoje. Quer dizer, a maçonaria sempre abominou a escravidão. Para se ter uma ideia, aqui em Friburgo, quando iniciou o trabalho da loja Indústria e Caridade, que tinha a loja Indústria e Caridade e a loja Isis, até 1875, se criou uma regulamentação que só entraria para a maçonaria quem não tivesse vínculo com os escravos, quer dizer, quem não fosse favorável à escravatura. Então, ela lutou pela escravatura do nosso país. Quer dizer, aqui em Friburgo, ela libertou muitos escravos, alforriou muitos escravos. Então, é uma luta realmente em prol da população, em prol da sociedade e do homem. A gente tem que acrescentar, se me permite, na América do Sul, não teve um país que se livrou do jugo espanhol que não tivesse maçons por trás, né? O auxílio da maçonaria, sempre. Só botar o microfone, macho. Sempre com a maçonaria, porque eu falei do início, porque não existia partidos políticos na época. E a maçonaria sempre foi organizada. Então, essa organização da maçonaria permitia que se fizesse os movimentos de forma que pudesse eclodir na independência desses países.
É um trabalho grande e hoje, se nós não temos países para libertar, tem a ajudar a libertação do homem dos seus vícios, né? Que é uma outra liberdade, né? Hoje, porque a maçonaria ela começou com a maçonaria operativa, que era somente de pedreiros livres, porque antigamente, no início, as classes eram definidas de acordo com a profissão. Então, você tinha a classe dos pedreiros, a classe dos carpinteiros, a classe dos agricultores, e a maçonaria, quer dizer, na época do feudalismo, aí surgiu, inclusive, o termo pedreiros livres. Por que pedreiros livres? Porque dentro de um feudo, quer dizer, o senhor feudal ele protegia a população, dando serviço e dando proteção, mas não permitia que essas pessoas saíssem do feudo. Eles eram confinados dentro daquela grande propriedade agrícola. E os pedreiros era a única profissão que podia sair, trabalhar fora e voltar. Por isso eles receberam o nome de pedreiros livres. Então aí começou a chamada maçonaria operativa. Mais tarde, a maçonaria começou a aceitar pessoas que, mesmo não sendo pedreiros, podia ser maçom. Aí veio a maçonaria especulativa, né? E com essa maçonaria, quer dizer, deixou de construir castelos, igrejas, e passamos a construir o nosso templo interior. Né? Hoje a maçonaria ela é voltada para o aperfeiçoamento do nosso templo interior. Cada um de nós é um universo e que tem um templo interior. Então a maçonaria hoje ela continua construindo o templo, a virtude e cavando masmorras ao vício. Marconinho, está na hora do segundo intervalo? Então vamos para um rápido intervalo. Na volta continuaremos a conversa sobre esse importante evento, a Maçonaria na Praça, que será realizado no próximo dia 20. Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Somos a Stan. Desde 1971, nossa qualidade faz história. Estamos retornando, conversando hoje sobre esse evento, a Maçonaria na Praça. Zé Carlos, você falou que vários parceiros estarão junto com a maçonaria. Como foi você agregar esses parceiros? Eles toparam de pronto? Como é que foi isso? Modesto, quando se fala de maçonaria, felizmente, é uma instituição que goza de muita credibilidade em vários segmentos da nossa sociedade. Quando nós solicitamos o apoio lá, a participação da Universidade Cândido Mendes, a minha colega, a professora Tânia Trilha, de imediato, com o apoio lá do coordenador do curso, se manifestou favorável a participar. A mesma coisa o nosso irmão Felipe, quando consultou o coordenador do curso de nutrição da Universidade Estácio de Sá, mesma forma, colocando o seu apoio. O Luiz Antônio, também nosso irmão, fez contato com o SENAC, com a coordenação local, da mesma forma, quando se falou que se tratava de um evento de natureza, de prestação de serviço à sociedade, todo mundo abraçou. A Unimed Serrana, através do nosso amigo Marcelo Sintra, que é muito próximo lá da direção da instituição,
desde o primeiro momento, também se colocou à disposição. Ou seja, Modesto, a gente observa o supermercado Serra Azul, que essas instituições estão sempre abertas e solícitas quando se trata de eventos coordenados por instituições que gozam de credibilidade, como é a nossa loja maçônica, e, sobretudo, quando se destina a prestar um serviço à sociedade, sem custo, com todos esses eventos que estarão lá sendo disponibilizados. Então, o acolhimento das instituições, dos parceiros, foi sempre muito positivo desde o primeiro momento. Ou seja, nenhuma instituição convidada para participar conosco deixou de dar a sua contribuição. Muito pelo contrário, nós tivemos que limitar porque não haveria espaço e tempo para tanta atração na programação e, ao mesmo tempo, na quantidade de barracas que serão disponibilizadas para que esse atendimento seja prestado à comunidade. Ou seja, nós temos que aqui deixar registrado muitíssimo o nosso agradecimento, a confiança depositada na nossa loja maçônica Indústria e Caridade, ou seja, os parceiros estão aí e certamente teremos um evento de cunho eminentemente social, de cunho fraterno, para que todos possam usufruir desses benefícios, e reitero uma vez mais o nosso agradecimento a todos os nossos parceiros. Edmar, agora vamos falar um pouco da maçonaria em Friburgo, né? A história da maçonaria em Friburgo, ela confunde até um pouco com a história de Friburgo. Quer dizer, a colônia suíça, quando veio ao Brasil, quer dizer, Dom João VI, naturalmente, prometeu muita coisa ao suíço, organização, estrutura. E com o regresso de Dom João para Portugal, a maçonaria ela ficou, a vila de Friburgo, na época, ficou um pouco esquecida, vamos dizer assim, né? E aquelas promessas nem sempre foram cumpridas. Um ilustre suíço que veio com a colonização suíça, que era o padre Jacó Joá, que ocupou, inclusive, cargo de vereador em Friburgo. Foi presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara, que é uma pessoa ilustre, uma pessoa de visão, de mente aberta, né? E, naturalmente, que ele era o líder, não só o líder religioso, mas o líder de toda a colônia suíça que se instalava aqui na vila de Nova Friburgo. E ele, naturalmente, já tinha, naquela época, alguns maçons aqui em Friburgo, e outros que se juntaram a esses maçons que existiam no Rio de Janeiro, né? E sobre a liderança do padre Jacó, quer dizer, começou a se fazer uma campanha, né, em relação para a evolução da vila de Nova Friburgo. E esta campanha acabou eclodindo na criação da loja Indústria e Caridade, que na época foi uma estratégia para que a maçonaria ajudasse a administrar a vila de Nova Friburgo. Então, em 2 de janeiro de 1839, portanto, nós completamos esse 2 de janeiro agora 183 anos de fundação, foi criada a loja Indústria e Caridade em Nova Friburgo, e desde então ela vem prestando serviços inestimáveis não só na vila naquela época, como ao município de Nova Friburgo, como a cidade de Nova Friburgo, de modo geral. Quer dizer, de certa forma, foi o jeito que eles encontraram para conversar com um gabinete que só tinha maçom. Exato, quer dizer, após a formação, a criação da loja, quer dizer, como a corte era quase que toda envolvida por maçom também, José Bonifácio, Joaquim Gonçalves Ledo, né, e outros que eram maçons, quer dizer, então a corte passou a olhar Nova Friburgo com outros olhos, né? Quer dizer, e tratar de forma mais equânime, vamos dizer assim, na ajuda à vila de Nova Friburgo. Então, a loja maçônica realmente teve um trabalho muito importante na administração da vila de Nova Friburgo. Por isso que eu digo que a história da loja Indústria e Caridade confunde muito, inclusive, com a história de Nova Friburgo. Falando nisso, muito se fala, né? A gente sabe que a história de Friburgo hoje é contada pelos arquivos da diocese
E sabemos nós que pelos arquivos da Industrialidade, que sempre ficaram fechados, trancados. Mas agora a ideia é um pouquinho diferente, não é? Perfeito. A nossa administração, ela entende que 183 anos de história não pode ficar restrito à loja maçônica Industrialidade. Ela tem que ser exposta à comunidade. Para isso, nós contratamos um historiador que está fazendo um trabalho, inicialmente, de digitalização das 8.620 atas que nós temos até o momento, e já estamos em fase bem adiantada. Nós já tivemos conhecimento, por dados do historiador, que já foram digitalizadas 6.000 atas, né? E com um prazo de mais 3 meses a gente concluir esse trabalho preliminar, que naturalmente vai desembocar num museu histórico da loja Indústria e Caridade, que será colocado à disposição para a visitação da sociedade. Eu acho que 183 anos de história não pode ficar restrito aos maçons de Nova Friburgo, mas sim a todos os visitantes de Nova Friburgo e a população de modo geral. E com essa digitalização, hoje o que acontece? Uma ata que foi escrita pela ata da Fundação, foi escrita lá em 2 de janeiro de 1839, é um documento que tem que ser manuseado com muito cuidado, porque já está, o papel já não está com essa força toda. Mas digitalizado, ele vai virar história e vai virar fonte de consulta para os próprios maçons se interessarem e escreverem mais sobre a ordem, divulgar coisas, como você está falando, sobre a libertação dos escravos que a loja fazia, né? Nós temos, quer dizer, a gente, quando começa a folhear esse material, quer dizer, e naturalmente com esses cuidados que você falou, quer dizer, o historiador é uma pessoa que está lá conosco, é uma pessoa competente, trabalha inclusive com luva, higienizando todo aquele material para não sofrer nenhum dano, porque são escritos ainda em manuscrito, a caneta tinteiro da época, né? É um material, quer dizer, é uma relíquia realmente histórica que está ali guardada e sujeita naturalmente a uma intempérie qualquer, um incêndio, uma coisa, e destruir esse material, né? E uma vez digitalizado, esse material passa a ficar nas nuvens, quer dizer, qualquer um pode consultar e não corremos o risco mais de esse material ser danificado por qualquer acontecimento aí da natureza. Eu tenho certeza que o acesso vai permitir que se escreva muito sobre a história de Friburgo. O objetivo nosso, inclusive, a programação, o fechamento será a escritura, a edição de um livro. Um livro sobre a história dos 183 anos da maçonaria. Que vai contar muita história de Friburgo. Perfeito. Nós vamos, inclusive, expor todas as pessoas ilustres da sociedade de Nova Friburgo que passaram pela loja Indústria e Caridade, será exposto lá no nosso Promemória Loja Indústria e Caridade. É uma coisa importante. A maçonaria está há 183 anos trabalhando em Friburgo. Eu sei que a maçonaria segue aquele princípio que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas a loja maçônica, ela continua fazendo e vem fazendo sempre um trabalho filantrópico muito forte em Friburgo. Modesto, hoje até eu estava conversando com uma amiga que é a presidente da Associação dos Deficientes Visuais, que nós cedemos, inclusive, espaço para que eles possam fazer as suas reuniões, lá eles fazem dança, cantam, contam história. Quer dizer, não, infelizmente, perderam a capacidade de visão, mas tem audição, quer dizer, e gosta de se divertir. Então, nós oferecemos o espaço para que eles pudessem ficar à vontade. Eles vão lá 2 vezes por semana, nós temos espaço ocioso e eles participam daquele trabalho. Então, eu estava comentando justamente com a presidente que o objetivo da loja não é ficar presa em si mesma, mas mostrar também à sociedade o que está sendo feito em termos de solidariedade. Nós hoje estamos em torno de 70 cestas básicas mensais, em que nós priorizamos, inclusive, ao invés de dar a cesta, nós
entregamos um cartão de crédito com uma renda mínima, onde a pessoa pode adquirir a sua cesta básica em qualquer supermercado próximo à sua residência, evitando que ela tenha que se deslocar até a loja Indústria e Caridade, gastando, às vezes, dinheiro de ônibus para poder ir lá. Dificuldade de transporte. Inclusive, agora ela pode adquirir os seus alimentos na venda próxima à sua residência. Além disso, nós atendemos algumas instituições, como a instituição Laje, né? Nós temos a nossa colaboração com o Lar Abrigo Amor a Jesus, que é o Laje, com a Casa de Idosos Federico Meia, lá em Banquete, com a Academia de Dança da Silvana Jeans, que ela atende garotas carentes, com o projeto do nosso irmão Espanha, que é o projeto Solução, Academia de Karatê, também feito com crianças carentes. Então, a loja, ela além de outros benefícios, ela presta essa assistência à sociedade de Friburgo, e isso não é agora, isso vem sendo feito ao longo do tempo. E temos também em nossas dependências, quer dizer, a farmácia comunitária, que é um órgão que é comandado pelo Rotary, mas que a loja presta toda a assistência, quer dizer, cedemos espaço, né, para que elas possam fazer, e damos ajuda também à farmácia comunitária, que é um órgão que também presta serviço à comunidade de Nova Friburgo. Você ainda tem o bazar que funciona lá o ano todo. Outra coisa importante que eu estava esquecendo, o bazar. Nós temos um espaço que... No centro da cidade, na boca da cidade, e estipulamos que cada mês é voltado para uma instituição. Pode ser igreja católica, igreja evangélica, centro espírita. Nós não fazemos restrição de qualquer tipo de religião. Quer dizer, então, cada mês tem uma instituição de caridade que se instala no bazar, quer dizer, usa esse bazar, arrecada o seu dinheirinho ali para manter a sua instituição, e isso tudo gratuito por parte da maçonaria. A maçonaria não cobra um tostão, inclusive cede luz, limpeza do ambiente, tudo por conta da casa, e prestamos essa caridade, inclusive, nos 12 meses do ano. Quer dizer, cada mês uma instituição diferente. Bem, estamos chegando ao final, uma hora passa rápido, tá? Quero agradecer o Marconi lá em cima. Zé Carlos, suas conclusões, fala da importância da divulgação do evento. Você tem um minuto para se despedir. Ok, Modesto. Mais uma vez agradecer a você, no Pensando Nova Friburgo, a TV Zoom, pela oportunidade de divulgarmos um trabalho de interesse da nossa sociedade, da sociedade friburguense. E quero, então, finalizar aqui convidando toda a população de Nova Friburgo para no próximo sábado, dia 20 de agosto, a partir das 10 horas até as 5 da tarde, participar dos eventos, da programação, ir lá se divertir, levar as crianças, ouvir música, utilizar os serviços que vão ser disponibilizados, enfim, comemorar com todos nós o Dia do Maçom. Você é o nosso convidado e sem nenhum custo, e se você quiser doar alimentos para o Laje, será muito bem-vindo, e também poderá concorrer a sorteios, como eu disse, de um celular, de uma bicicleta e de um notebook. Participe, exerça a sua cidadania e também exerça a sua fraternidade. Nós queremos estar com você no próximo dia 20, na Praça Demerval Barbosa Moreira. Edmar. Quero agradecer primeiro a você, a TV Zoom, que cedeu para nós esse espaço, quer dizer, que é muito importante. E agradecer a todo o povo maçônico de Nova Friburgo, que sem eles, realmente, esse evento não poderia acontecer. Quer dizer, agradecer aos irmãos que estão trabalhando, quer dizer, a toda a nossa administração da Loja Indústria e Caridade, e a todos aqueles que possam comparecer no dia prestando assistência, levando lá 1 quilo de alimento para o Lar Abrigo Amor a Jesus. Quer dizer, é mais um dia que nós vamos prestar esta caridade e contamos realmente com todo o apoio e a boa vontade da nossa população friburguense. Bem, agradeço aqui a presença do Zé Carlos Alba, do Edmar Bernabé. É um trabalho de fraterno, como eu disse, a maçonaria na praça, um evento de fraternidade, isso é a maçonaria.
E o povo friburguense precisa, tem muita gente carente precisando desse tipo de ajuda. Agradeço a vocês que estão no outro lado da telinha, mais uma vez estando aqui comigo no Pensando na Friburgo. E, como sempre, eu deixo uma frase. Hoje eu vou deixar o que a gente chama de lema da maçonaria, que inspira muita gente. Liberdade, igualdade, fraternidade. Isso é o que a maçonaria vem pregando, pelo menos há 300 anos, desde que ela se instituiu formalmente na Inglaterra, tá? Isso é o que ela prega, tá bom? Uma boa noite a todos e que compareça, dia 20 de agosto, lá na Praça de Demerval Barbosa Moreira, aqueles que necessitam dos serviços para receber esse serviço. E quem quiser ajudar o Laje e ainda receber, concorrer a alguns prêmios, que o faça. Vamos ajudar o Laje, tá bom? Uma boa noite a todos.